Bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai ser uma espécie de investigação da nossa própria psique. Um mergulho bem profundo. Exato. A gente tem aqui um material bem fascinante e ele funciona quase como um manual. Um manual para quê exatamente? Para investigar uma ideia central, a de que a nossa condição normal, o nosso dia a dia, é, na verdade, um estado de consciência adormecida. Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar o que isso significa, por que a gente estaria adormecido e, claro, qual o caminho que a fonte oferece para a gente despertar. É uma premissa que já começa, assim, abalando as estruturas, né? Porque não estamos falando de acordar de manhã. Não, de forma alguma. A proposta é de uma transformação psicológica radical. A ideia central é que vivemos de forma mecânica, Como robôs. reagindo a estímulos como autômatos, sabe? Governados por uma programação interna que a gente mal conhece. E o que vamos explorar aqui é um método que, segundo a fonte, pode reverter isso. Exato. É um convite para olhar para dentro e questionar quem é que está no comando da nossa vida. Somos nós mesmos? Essa imagem de sermos autômatos é muito forte. E o diagnóstico que a fonte dá é ainda mais direto, né? É bem direto. O material argumenta que somos, em essência, quase 100% ego e personalidade. E talvez menos de 1% de alma, ou de consciência de verdade. A primeira reação é de estranheza. Tipo, como assim? Eu penso, eu sinto, eu tomo decisões. Como eu poderia estar adormecida? Sim, essa é a pergunta que todo mundo faz. E a fonte tem uma explicação para a origem disso, né? Tem. Culpa, por assim dizer, recai sobre a forma como a gente é criado, como a gente é educado. Desde criança. Desde criança, todo o foco é no mundo exterior. A gente aprende matemática, história, como se comportar. Todo o desenvolvimento é voltado para o intelecto e para a personalidade. A consciência, que aqui é descrita como uma função da alma, uma capacidade de perceber a realidade diretamente, Ela simplesmente não é exercitada. exato. E como qualquer músculo que não se usa, ela atrofia. A gente fica intelectualmente muito forte, mas animicamente, ou seja, em termos de alma, A gente continua infantil. permanecemos num estado infantil. E é super importante não confundir as coisas aqui. A fonte faz uma distinção bem clara entre consciência e mente. Não são a mesma coisa. De jeito nenhum. E essa distinção é crucial. Certo. A mente, com aquela conversa interna que não para, e a personalidade, que é essa máscara social que a gente constrói. Elas não são a consciência. Não são. São ferramentas. São veículos. O problema é que sem a consciência ativa, a mente e a personalidade assumem o controle total do volante. E o resultado é essa falta de iluminação que o texto fala? Isso. Não é falta de inteligência, veja bem. É falta de percepção, de sabedoria interior. A gente vive na superfície, sabe? Nos nossos próprios pensamentos, sem nunca mergulhar no que a gente realmente é. Ok, então, se o diagnóstico é esse estado de sono profundo e a causa é essa atrofia da consciência, qual é o tratamento? A fonte fala em 3 fatores. Sim, para o que ela chama de revolução da consciência. E quais são eles? Os 3 fatores são morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Mas antes que isso soe muito abstrato, o texto é super pragmático. Ele insiste que tudo, absolutamente tudo, começa pelo primeiro fator. O morrer. Exato. É a chave mestra. É a fundação. Sem ele, nada mais pode ser construído. É aqui que a jornada realmente começa. A palavra morrer é obviamente muito carregada, pode até assustar, mas aqui a gente está falando de uma morte psicológica, imagino. Precisamente. Não é a morte do corpo físico. A fonte usa uma analogia que eu acho belíssima, que é a da semente. Assim, Ela diz: se o germe não morre, a planta não nasce. fez todo o sentido. Para que algo novo e cheio de vida possa surgir, aquela cascadura da semente precisa se romper, se desfazer, morrer para sua forma antiga. Entendi. Trazendo isso para nossa psicologia. A regra de ouro é: se o ego humano não morrer, o homem espiritual não nascerá. Então, o foco total do trabalho é a desintegração do ego. Essa ideia de que o ego precisa morrer é radical. Mas, bem, falar é uma coisa. A grande questão é como.
A fonte oferece um bisturi para essa cirurgia psicológica ou é algo mais abstrato? Oferece um bisturi, sim. E ele tem um nome: autoobservação. A autoobservação. Esse é o primeiro passo. Indispensável. E não é sentar para meditar 20 minutos e depois esquecer, tá? É um estado de alerta constante, então. Constante. É se observar em ação no palco da vida. O objetivo é começar a perceber a nossa própria mecanicidade. Me dá um exemplo prático. Pensa no trânsito. Alguém te fecha e você sente aquela onda de raiva subindo. Em vez de só reagir, buzinar, xingar... Que é o automático. Exato. Você dá um passo para trás, mentalmente, e pensa, olha só, aí está ele. O ego da ira querendo tomar o volante. É começar a se ver como um observador dos seus próprios processos. E o que essa autoobservação começa a revelar? Imagino que a gente não encontre só coisas bonitas lá dentro. Longe disso. É uma descoberta muitas vezes desconfortável, mas essencial. A gente começa a identificar nossos defeitos psicológicos em ação. E a lista é grande, né? Imensa. A preguiça que faz a gente adiar tudo, a gula, a ira, a inveja, o orgulho, a vaidade, aquela autoconsideração, sabe? Aquele sentimento de que o mundo nos deve alguma coisa. Sim. A ira que explode do nada, a inveja do sucesso do outro, o orgulho que não deixa a gente pedir desculpas, a vaidade. É um encontro com a nossa própria sombra. A gente começa a ver esses padrões se repetindo dia após dia, sem parar. E a linguagem que a fonte usa para descrever esses defeitos é intensa. Ela chama de eus ou eus. E as descrições são bem sombrias. Falam em pequenos diabos, criaturas horríveis. É verdade, parece algo saído de um texto medieval, né? Não de um guia de autoconhecimento. Exato. Mas essa é uma escolha de linguagem deliberada. Pode chocar, mas a intenção é nos fazer entender que esses defeitos não são só traços de personalidade inofensivos. Certo. Nessa lógica, cada um deles é uma entidade psicológica com vontade própria, que existe para se alimentar da nossa energia. Uau! O que é fascinante é como esse conceito antigo ecoa o que a psicologia moderna chama de esquemas ou scripts cognitivos. Padrões automáticos que rodam em segundo plano e nos sabotam. A linguagem é mística, mas o fenômeno é reconhecível. Perfeitamente. A ideia de chamá-los de diabos é só para enfatizar que eles não querem o nosso bem e que eles mantêm uma parte da nossa consciência aprisionada. A missão, então, vira uma missão de resgate. Nossa, essa ideia de que cada defeito aprisiona um pedaço da nossa consciência é muito poderosa. Muda tudo, né? Muda tudo. Não estamos mais falando de melhorar um hábito, mas de libertar a nós mesmos de dentro da nossa própria mente. Ok, então, uma vez que a gente identifica esses sequestradores, o que se faz? Definitivamente não basta só conversar com eles. Imagino que não. O processo é metódico, quase científico. São 4 passos para cada ego. O primeiro, como a gente falou, é a observação. Ficar de olho no modus operandi daquele defeito. Entender como ele age. Exato. O segundo é análise e estudo. Aqui você põe uma lupa no estrago que ele causa no seu dia. Como ele te faz brigar com as pessoas, como ele te impede de alcançar seus objetivos. É um trabalho de detetive mesmo. Observar, analisar e depois. O terceiro passo é a compreensão. Depois de observar e analisar o suficiente, você chega a um entendimento profundo, visceral, não só intelectual, sabe? Do mal que aquele ego específico causa. Você realmente sente o problema. Exato. Você compreende que ele é uma fonte de sofrimento. E só então, a fonte insiste muito nisso, somente após a compreensão completa, vem o quarto passo. A eliminação. Sim. E é aqui que o método dá uma guinada do puramente psicológico para o espiritual. É nesse ponto que entra a Mãe Divina. Exato. A lógica da fonte é a seguinte. A mente, por si só, não pode destruir um ego, porque o ego é parte da própria mente. Seria como pedir para um ladrão se prender. Não funciona. Não funciona. Para isso, seria preciso apelar para uma força superior, um poder diferente da mente. O texto chama essa força de Mãe Divina,
que seria uma manifestação do nosso ser profundo com poder sobre a criação e a destruição. E como funciona esse apelo? O praticante, depois de compreender um defeito, deve suplicar essa força interior para que ela desintegre, pulverize aquele ego. Espere um pouco, eu entendo a metáfora, mas usar termos como diabo e pedir a uma mãe divina para pulverizar um defeito, isso pode soar muito dogmático para quem não compartilha dessa visão de mundo, né? Sim, essa é a pergunta-chave. A fonte oferece uma interpretação mais psicológica para isso? Olha, o material em si é bem direto na abordagem mística, mas a gente pode traçar um paralelo. A Mãe Divina pode ser interpretada como um apelo à parte mais profunda e sábia de nós mesmos. É o ato de reconhecer que a solução para um problema criado pelo ego pensante não está no mesmo nível. É preciso acessar uma camada mais profunda de intuição, de sabedoria, para dissolver o padrão de verdade. É um ato de humildade, então. É um ato de humildade, de reconhecer que o intelecto sozinho não dá conta do recado. Isso faz mais sentido. Mas, ainda assim, esse processo todo, observar, analisar, compreender, pedir a eliminação de cada ego, soa como um trabalho monumental. E é. A fonte chega a mencionar que os defeitos existem em 49 níveis mentais. Isso é o suficiente para fazer qualquer um desistir antes de começar. Como se encara uma jornada dessa magnitude? A fonte dedica uma parte muito importante a essa questão, a mentalidade do praticante, porque sabe que essa é a maior barreira. Certo. A menção aos 49 níveis não é para assustar, é para mostrar a profundidade do trabalho. Pense como as camadas de uma cebola, sabe? Ou pastas dentro de pastas num computador. Você lida com a camada mais superficial primeiro. E a atitude para isso? Primeiro, paciência e persistência. O texto é claro, os impacientes fracassam. A compreensão não acontece da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha. E qual seria a armadilha mais comum nesse caminho, além da impaciência? A principal armadilha é a ambição espiritual. Muitos estudantes se apavoram com a quantidade de defeitos que encontram e... Querem pular essa parte suja. Exato. Querem ir direto para práticas consideradas mais espetaculares, tipo projeção astral, meditações avançadas. Coisas mais interessantes. Isso. E a fonte vê isso como um erro fatal. É como tentar construir um arranha-céu num pântano. A morte do ego, a limpeza do terreno psicológico, é o alicerce de tudo. Sem isso, qualquer poder ou experiência seria distorcido pelo próprio ego. Mas essa ideia de amor ao trabalho, como alguém pode sentir alegria ao confrontar seus piores defeitos, suas criaturas horríveis? Parece um processo doloroso. Parece contraintuitivo, né? Mas é a mudança de perspectiva que traz alegria. O texto enfatiza que este é um trabalho voluntário. Ninguém é forçado. A motivação tem que vir de dentro. Tem que vir de compreender que cada ego eliminado é um pedaço da sua própria consciência que está sendo libertada. Ah, entendi. A alegria não vem do confronto. Vem da libertação que se segue. É a alegria de quem resgata a si mesmo de uma prisão. A citação dos antigos místicos, orar e trabalhar. Trabalhar e orar, resume essa atitude. Trabalhar seria a disciplina. A autoobservação implacável. E orar é a conexão com essa força interior, a devoção a essa missão de libertação. Então, para a gente recapitular essa investigação, a fonte nos apresenta um quadro bem audacioso. Bem audacioso. A condição humana padrão é de uma consciência adormecida, onde somos como marionetes de uma legião de egos. Exato. E o caminho para o despertar não é acumular mais conhecimento, mas um trabalho de... Demolição psicológica. Gostei do termo. É isso mesmo. Um processo metódico, contínuo, de observar, compreender e, com o que a fonte chama de auxílio divino, eliminar esses defeitos. Tudo isso para, no fim, resgatar a consciência que eles mantêm aprisionada. É exatamente. E o ponto mais interessante é que, mesmo que alguém não aceite o quadro místico, a estrutura em si é uma ferramenta psicológica poderosíssima. É um convite à autoanálise honesta. Brutalmente honesta. Quem governa minhas reações? Quais são os padrões automáticos que definem minha vida? Só fazer essas perguntas, com a seriedade que o método propõe,
já é o começo de um despertar. Para encerrar, a fonte deixa uma afirmação que coloca toda a responsabilidade nas nossas mãos. Fomos nós mesmos que criamos e alimentamos essas detestáveis criaturas psicológicas. É uma frase bem pesada. Isso nos deixa com uma questão para refletir, algo para levar conosco depois que a gente terminar aqui. Sim, a questão que fica é, se a criação e a manutenção desses egos são nossa responsabilidade, quais são as ações, os pensamentos e os sentimentos do nosso dia a dia que continuam a alimentá-los, talvez de formas que a gente nem perceba? Sim, ela levanta uma questão importante para nossa reflexão final. Nesse caminho de autoconhecimento, como o trabalho psicológico interno, que é o trabalhar, e a devoção, a oração, que é o orar, como eles se entrelaçam? São duas ações separadas que a gente faz em momentos distintos do dia? Ou são, na verdade, duas faces inseparáveis da mesma jornada de transformação, onde a observação de si mesmo é uma forma de oração e a oração é uma forma de trabalhar sobre si?